Tá afunilando cada vez mais, senhoras e senhores. 34ª rodada de Premier League praticamente finalizada. Tivemos os jogos de Liverpool e de Arsenal. A gente vai falar um pouquinho dessa disputa pelo título dessa reta final. Praticamente finalizada porque o City joga hoje fora de casa contra o Brighton. Então a gente ainda tem o que falar do City. Inclusive o City tem 2 jogos a menos, contando com esse do Brighton. Mas vamos começar falando de Liverpool e de Arsenal, que tiveram resultados bem diferentes. E de certa forma até que facilitaram nessa reta final, estão facilitando a vida do City, né? Se o Arsenal perdeu pontos nas últimas rodadas, dessa vez foi o Liverpool. A gente vai começar falando da derrota do time do Klopp por 2-0 para o Everton fora de casa no Goodison Park. Inclusive, vitória essa que traz um respiro fenomenal para o Everton, que briga pelo não rebaixamento desde o início da Premier e chega na 34ª rodada com 4 pontos à frente do Nottingham, que é o primeiro time na zona. O Everton precisava dessa vitória. O Everton entraria para uma guerra. É um clássico, um derby de Liverpool. Então, tinham vários aspectos que tornavam esse um dos jogos mais difíceis da difícil tabela de reta final do Liverpool, né? O Klopp enfrentaria um time que é um rival, praticamente do mesmo bairro. O estádio dos dois fica absurdamente próximo um do outro. Um derby contra um adversário que, por mais que não tenha um auge da qualidade, entraria com muita vontade, precisando dos pontos para ter uma situação mais confortável para escapar do rebaixamento nessa reta final. E um clássico era uma das melhores oportunidades para o Everton, um clássico em casa. Por mais que seja difícil contra o Liverpool, que é imensamente maior do que o próprio Everton, é uma baita oportunidade para você conseguir pontos importantes nessa luta contra o rebaixamento. Um clássico, tudo pode acontecer. E aconteceu. Uma partida que foi jogada com vontade desde o primeiro minuto pelo Everton, que inclusive aos 5 quase consegue um pênalti. Caso o Calvert-Lewin não tivesse impedido, a penalidade fatalmente seria marcada e bem marcada. O Alisson comete a falta no Calvert-Lewin, mas anulado por impedimento. Era um Everton que, apostando no seu método de jogo, bola na área, cruzamento, tentar achar o Calvert-Lewin pelo alto, nas jogadas de bola parada, tentar achar o Brentwaite. Coincidentemente, os 2 gols saíram nesse tipo de situação, tentar achar o do Correia, os jogadores altos, e por mais que tivesse uma certa pobreza na criação, compensava tudo isso com vontade, com garra. O Everton jogou bem, tá? Na medida do que tem de qualidade técnica disponível, na medida do que consegue criar, o Everton deu um trabalho razoável ao Liverpool. E assim conseguiu o primeiro gol ali na altura dos 20 minutos com o Brentwaite, justamente numa jogada de bola aérea, a bola que é tentativa de... O Konaté tenta tirar ela da área, mas acaba basicamente tocando para o lado. Uma tentativa de corte bem ruim do Konaté, que deixa inclusive o Van Dijk vai à loucura, o zagueiro holandês. Ela sobra livre para o Brentwaite finalizar. Ainda o Alisson consegue tocar nela, mas ela passa por baixo do brasileiro e abrir o placar para o Everton, quando a gente começa a ter as participações de um dos principais nomes da partida, Jordan Pickford, e um dos principais nomes do Everton nessa última década, né? O goleiro que começa lá no Sunderland e que vai para o Everton ainda muito jovem, hoje é um dos símbolos desse time, na atualidade um dos nomes mais importantes do Everton, fez belíssimas intervenções, importantíssimas intervenções no primeiro tempo. Tem um lance de contra o Darwin Núñez que ele está de frente para o Darwin e consegue fazer uma boa defesa, apesar da finalização bem ruim do Darwin Núñez, perdendo novamente grandes chances, perdendo oportunidades que ele não pode perder, sendo um jogador, um camisa 9 do Liverpool, apesar da boa temporada do Núñez, em questão de números principalmente, em questão de criação também, um jogador que cria bastante, que participa muito bem dessa movimentação ofensiva do Liverpool, não podemos negar que ele ainda perde gols que não devia perder, como foi o caso desse ali nos 36 minutos do primeiro tempo. O Pickford ainda faria mais algumas intervenções no primeiro tempo, muito seguro, um cara que gosta desse tipo de jogo, que gosta dos clássicos, apesar de que nunca havia vencido o Liverpool na carreira no Goodison Park. O Liverpool não perdia para o Everton há 14 anos em Goodison Park, ou seja, antes mesmo do Pickford estar por lá, mas viria a vencer nesse jogo. No segundo tempo, a gente tem o Calvert-Lewin fazendo o segundo gol logo nos primeiros minutos, numa falha bizarra da marcação do Liverpool. O Calvert-Lewin está livre desde o primeiro momento que o escanteio é cobrado. O Lewin aparece na altura da segunda trave, um pouco até depois, uma liberdade absurda. Ele está dentro da área, ele está atacando o espaço vazio, atacando em direção à pequena área.
O Arnold não marca ninguém, era o cara que estava solto, que deveria estar apto para essa chegada, para encurtar o espaço do Calvert-Lewin, não se movimenta, o escanteio é cobrado, a bola vai até a área, e o Arnold parece desligado, muito apático na marcação. O Van Dijk, que estava ali tentando marcar o Tarkowski, é enganado até pela boa movimentação do Tarkowski e só vê o Calvert-Lewin chegando para cabecear no canto do Alisson para abrir 2-0, e a partir daí o Everton muito conscientemente administrar bem o jogo, impedir as finalizações claras, a maior parte delas do Liverpool. O Liverpool finaliza mais 23 vezes, mas não consegue chances claríssimas e colocar Salah, colocar Luiz Dias e próprio Darwin em muitas situações de gol. O Darwin tem chance no primeiro tempo? Tem. O Luiz Dias tem chance também no primeiro tempo, inclusive que seria uma baita assistência do Darwin Núñez? Tem. Parou na intervenção do Pickford. Mas faltou um pouco para o Liverpool. Foi uma atuação abaixo do Salah, foi uma atuação abaixo do Szoboszlai, foi uma atuação abaixo do Arnold, que é muito importante nessa criação, no passe em profundidade, nos lançamentos nas costas da defesa, para a velocidade do Salah, para a velocidade do Luiz Dias. Faltou para o Liverpool, faltou vontade em alguns momentos, pareceu um pouco apático o time do Klopp. Inclusive, o próprio Van Dijk fala em entrevista após o jogo que se o time quiser permanecer jogando assim, eles podem se considerar fora da disputa pelo título e nem mesmo um candidato, porque ele viu um time que jogou extremamente mal e tudo mais, e eu concordo em boa parte com ele, porque parecia que o Everton era um time que estava disputando um título, apesar de que tem um baita objetivo que é escapar do rebaixamento, mas a vontade que o Everton demonstra no primeiro tempo é muito superior à do Liverpool, a concentração em alguns momentos até, e merecidamente vence, aproveitando melhor as oportunidades que criou, jogando melhor, mesmo que ao seu estilo de bola parada, de cruzamento na área. Não é vistoso, mas foi eficiente. E deixa com ar de melancolia essa despedida do Klopp, né? Se o Klopp disputava até recentemente a tríplice coroa, contando a Europa League, rapidamente ele foi eliminado da FA Cup, né? E mais recentemente eliminado pela Atalanta na Europa League nas quartas de final, e agora se vê numa situação bem complicada na disputa pela Premier League. A despedida do Klopp, que ocorre daqui 4 jogos, ele só tem mais 4 jogos como treinador do Liverpool nessa passagem, todo mundo já sabe que ele vai deixar, isso já foi anunciado há alguns meses, não deve ter título, né? É triste, é melancólico, o Klopp merecia mais uma Premier League, eu particularmente queria que o Liverpool ganhasse também por essa despedida do Klopp, para ser um capítulo final de uma história de um cara tão identificado com os Reds, mas parece que não vai acontecer. A situação na tabela já é bastante complicada, partindo do pressuposto de buscar o título. Nós temos o Liverpool na segunda colocação. A tabela de momento, antes do jogo do City, que é quando eu estou gravando, tem o Arsenal em primeiro lugar com 77 pontos e 34 jogos. Melhor ataque, melhor defesa, depois da partida da 34ª rodada. Um time que joga para ser campeão e que merece ser campeão também. E que a gente vai falar, obviamente, desse jogo desta 34ª rodada. Segundo, o Liverpool com 74 pontos e 34 partidas jogadas, ou seja, depende necessariamente de uma derrota do Arsenal em um dos últimos 4 jogos e vencer todos eles, e aí apostar no critério de desempate. E claro, o terceiro lugar, o Manchester City, que tem 73 pontos, 4 atrás do Arsenal, mas que tem 2 jogos a menos, um deles hoje contra o Brighton fora de casa, que é um dos jogos mais difíceis nessa reta final para o City. Então é uma das melhores oportunidades desses 2 outros times buscarem esse título, porque depois a tabela em comparação do City é mais fácil que a deles. O Brighton é uma das maiores esperanças, inclusive para o Arsenal, que é o nosso próximo tópico. Que time tem o Arteta, né? Depois da dura eliminação contra o Bayern de Munique, onde ele, para mim, inclusive, era o favorito, e para boa parte das pessoas, faltou psicológico, faltou cabeça, faltou experiência na Champions League, num confronto de mata-mata, mas isso não parece ter abalado o Arsenal, que aplica um 5-0 para cima do Chelsea com uma propriedade que poucos têm, tá? O Chelsea do Pochettino é uma referência? Não. Inclusive o Pochettino para mim nunca foi uma referência, inclusive aquele Tottenham dele que bate final de Champions League, para mim foi um acaso passar do Ajax, a história ficou bonita, tudo mais, porém se repetissem aquele confronto mais 10 vezes, eu acho que o Ajax passava 9, era o melhor time, com mais opções. Eu nunca vi um trabalho do Pochettino que me desse vontade de assistir. É um treinador, no máximo, competente, digamos assim, mas não vejo ele como um cara de
um trabalho excepcional que vai fornecer isso e não fornece no Chelsea. Um Chelsea extremamente inconsistente, com uma defesa extremamente frágil que sofreu 5 gols e com isso chega a pior marca em Premier League da história do Chelsea de gols sofridos, já é dessa temporada do Pochettino e ainda tem 4 rodadas pela frente. O Chelsea só havia sofrido 55 gols em 2 edições de Premier League, tá? Não de campeonato inglês. Até aqui. Com o 5-0 do Arsenal, o Chelsea sofreu 57. É uma temporada lastimável do Pochettino. É o exato oposto do Mikel Arteta, que faz um trabalho cada vez mais consistente e que fornece em campo também uma demonstração de consistência, de qualidade, de desenvoltura e de um modelo de jogo que funciona. Um time que se propõe a jogar, um time que vai para cima, a não ser contra o Manchester City, e que cria muitas oportunidades. É um atropelo. O Arsenal contra o Chelsea forneceu 27 chutes a gol, 10 no gol, sofreu apenas 7 finalizações e 1 no gol. Fora uma porcentagem de posse de bola menor, o Chelsea teve mais a posse, mas muito mais objetivo, muito mais inventivo, muito mais criativo o Arsenal. O placar não nos deixa mentir, né? 5-0 merecido, estrondoso, e que o Arsenal teve as melhores chances, as melhores ideias, as melhores decisões desde o primeiro minuto. Os gols feitos por 2 por Ben White, 2 do Havertz e o Trossard, que faz o primeiro gol logo no início da partida. O Arsenal que já começa em cima e dá uma amostra do senso de imediatismo do Arsenal, né? O Arsenal precisava vencer, o Arsenal precisa vencer no mínimo 3 jogos até a reta final, se ele quiser ter uma chance de título. Se não vencer mais do que 3, acabou. Se vencer 3, ainda pode ter acabado porque o City só depende dele. Então, ainda se vencer 4 partidas daqui para o final, as últimas 4, o City ainda pode ser campeão se vencer todos os jogos. O Arsenal tem um senso de imediatismo e precisa desse imediatismo, porque a situação não depende nem só dele, mas ele tem que fazer o máximo. Começa em cima, Trossard fazendo 1-0, depois cria as oportunidades, o Ben White faz 2 gols pela primeira vez na carreira, o Havertz participando muito bem, criativo, inclusive ocupando essa função de 9 que o Arteta chegou a indicar depois da partida contra o Bayern, que era uma situação que eles tinham que resolver para a próxima temporada. E eu concordo, porque o Havertz não é esse camisa 9, ele não foi feito para isso, apesar de ter atuado bem, mas ele está ali para ocupar um espaço que ninguém conseguiu lhe dar. O Nketiah obviamente não tem talento suficiente para isso, o Gabriel Jesus não conseguiu. O Arteta fala que o time não tem um 9 que fornece 40 gols na temporada, como os times de elite costumam ter, apesar de salvas exceções, como o Real Madrid que não tem um 9 nessa temporada. A não ser o Roselu, que é reserva, mas não joga com 9 no time titular. Porém, isso faz diferença. Fez para o Bayern. Então, é algo que o Arsenal pode melhorar, sim. No mercado de transferência, a gente deve ver movimentações nesse sentido. Mas, ainda assim, o time enfrenta um Chelsea que tem talentos individuais, apesar de que o Cole Palmer não jogou, o Chelsea obviamente sentiu falta, mas que o Arsenal não teve conhecimento do Chelsea. E agora, tem as últimas 4 rodadas para buscar esse sonhado título e merecido título desde a última temporada. Resta saber se o City, como fez da última vez, vai jogar água no chope. O City só depende dele. Inclusive, mais tarde tem jogo contra o Brighton e que pode definir muita coisa esse confronto contra o Brighton do De Zerbi. É um dos adversários mais difíceis que o City vai ter nessa reta final. Arsenal e Liverpool estarão secando sem dúvida nenhuma, assim como seus torcedores. No mais, a briga está bem aberta, apesar de que eu acho que agora se resume a 2. Com os resultados, para mim o Liverpool não vai mais, cara. Psicologicamente, perder um clássico contra o Everton afeta. Não acontecia há 14 anos. O Everton conseguiu ser mais time em campo, aproveitou melhor as oportunidades e deixa o Liverpool com uma reta final que foi se esvaindo, com a sensação de que o Klopp vai se despedir, obviamente sem um título, dependendo de tropeço dos dois. É o único time que depende de tropeço de Arsenal e de City, dos outros dois adversários. O Arsenal, obviamente, tem chance, mas precisa de pelo menos um empate do City, e o City depende só dele. A briga fica entre Mikel Arteta e Pep Guardiola. Comente aí quem que você acha que vai ser campeão da Premier League. No mais, muito obrigado por assistir. Chegou por aqui agora, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Valeu, tamo junto, tchau.